Olá, tudo bem? Meu nome é Luana Scarparo e hoje a gente está começando aqui um projeto e esse é o primeiro episódio do podcast Intimamente. E eu estou aqui não apenas trabalhando sozinha, mas com a minha amiga, parceira de trabalho e amiga de muitos anos aí, a Fer. Então, Fer, conta pra gente aqui como você veio parar aqui, por que nós estamos trabalhando e quem é você? Quem é você como pessoa, como profissional? Olá pessoal, então como a Luana me falou, nós estamos aqui numa parceria. Meu nome é Fernanda Baldiceira, eu sou psicóloga e terapeuta de casais. Trabalho no nicho há mais de um ano atendendo casais em sofrimento, na maioria das vezes, ou apenas aconselhando. Sou mãe de 3 lindas criancinhas, casada há mais de 10 anos. E eu tenho certeza que esse projeto vai ser algo muito importante não só para nós duas, mas para vocês também. E agora, então, a Luana também vai falar um pouquinho dela, né? Se apresentar e contar alguns detalhes da vida dela. Isso aí. Eu sou a Luana, então, eu sou psicóloga, atuo há 10 anos na área, sou casada, tenho uma pequenininha de 1 ano e meio, a Melinda, e trabalho com pessoas que sofrem com ansiedade em diversas áreas aí da sua vida. Então, eu tô muito feliz, Fer, de estar aqui com você, de a gente poder contar um pouco mais sobre o nosso trabalho e apoiar mais pessoas do que a gente apoia nos individuais. Então, sejam todos bem-vindos, espero que a gente possa contribuir aqui com vocês. Então, Lu, eu sempre gostei muito da área de psicologia, né? Desde muito pequena resolvi fazer primeiro uma outra faculdade, porque não tinha psicologia na minha cidade. Fiz letras. Dei muito tempo de aula de inglês, aí foi bem importante para mim, principalmente para desenvolver essa parte de comunicação, que eu gosto também, né? E agora o nicho específico foi porque por muito tempo eu fui conselheira também das minhas amigas, isso fazia muito sentido para mim. E uma das coisas que foi um ponto-chave é porque eu percebi que o meu relacionamento foi transformado ao longo do tempo, né? Eu consegui ver que eu poderia ter um relacionamento muito melhor do que eu já tinha, através de leituras, até antes da psicologia. Mas quando fui para a psicologia escolher um nicho, falei, nossa, eu sei que as pessoas podem ter um relacionamento melhor, de maior qualidade, e que isso pode mudar a qualidade de vida deles. Então, por que não trabalhar com isso? E eu te confesso que me surpreende que a demanda é muito grande, porque nós temos aí muitos casais em sofrimento há algum tempo, né? E depois da pandemia as coisas pioraram muito. E isso tem feito muito mais sentido ainda para mim, poder ajudar mais pessoas, tem me feito muito bem e faz muito sentido de novo, não, né? E eu acredito muito que o trabalho da psicologia ele é importante para os relacionamentos, né? A gente investe em tantas coisas de entender e se aprofundar em tantas coisas, por que não entender o quanto o relacionamento é importante dentro do processo de autoconhecimento, dentro de qualidade de vida? Para mim, assim, ficou muito claro que muitas vezes as pessoas deixam de procurar ajuda nessa área, até, né, porque temos muitos estigmas, tem Sim. vergonha, tem situações envolvidas aí, crenças ao longo da vida, né? Mas que cada vez mais, até pessoas que estão namorando estão procurando ajuda para já começar um relacionamento melhor. Por isso que eu acho que esse projeto faz sentido mesmo. Fer, e que bom, né? E agora vamos com uma pergunta polêmica aqui, já que você tocou no assunto namoro. Namoro foi feito para acabar? Com certeza. É um momento, né, que a gente tem para conhecer a pessoa, para entender quais os valores que essa pessoa tem, o que combina e não combina comigo, o que eu posso ou não relevar, né? Porque no começo é muito fácil relevar muitas coisas. E depois a gente começa a perceber que, opa, peraí, não consigo relevar isso. Não consigo ceder nisso. Então, nesse momento, as pessoas podem aproveitar para conhecer. E aí que a psicologia ajuda muito a gente no autoconhecimento, né? Porque se conhecer também quais são os teus pontos cegos, porque todo mundo tem, né? E os pontos cegos vão nos ajudar a entender que, poxa, essa pessoa, vale a pena eu entrar nesse relacionamento e insistir com essa pessoa, né? O que das qualidades dela eu gosto e quais os defeitos eu sou capaz de tolerar. Muitas vezes eu peço para os meus pacientes até colocar qualidades e defeitos num papel, no mesmo papel, e rasgar o papel onde está só as qualidades. Aí nunca é possível isso, porque a gente não tem isso separado, né?
Quando você namora uma pessoa, quando você escolhe uma pessoa, você está escolhendo o combo, né? E aí tudo isso faz muito sentido no namoro. Então, olhar pra frente, olhar como é que você se imagina daqui a alguns anos com essa pessoa com quem você está namorando. Então, a resposta é sim, o namoro foi feito para acabar. Então é assim, ou faz o negócio acontecer ou termina. Exatamente. Então tá bom. É muito bom, né, Fer? Esse assunto é polêmico, mas a gente gosta de falar o que tem que ser falado mesmo, né? E quantas vezes as pessoas têm dificuldade também em tomar decisões. Inclusive, as pessoas ansiosas têm essa dificuldade. E aí, falando um pouco de por que eu escolhi essa carreira também, né? Eu trabalho há 10 anos, há 11 anos, se eu for contar um pouquinho antes de estar formada, com consultoria, com treinamento, com a área clínica da psicologia. E eu sempre vi o quanto a ansiedade impactou em diversos aspectos da vida das pessoas, né? E aí tem mais ou menos um ano que eu foquei na ansiedade. Por quê? Hoje a ansiedade é uma das doenças que mais gera impactos na saúde das pessoas, o que gera mais impacto na convivência, nos relacionamentos, né, na carreira, e a gente vê muito sofrimento, né? Muitas pessoas que são ansiosas, elas não sabem que são ansiosas, mas elas sabem que elas sofrem com alguma coisa. E a gente vai falar um pouco aqui nesse podcast também como essas pessoas ansiosas, elas agem nos relacionamentos, né, Fer? Porque muitas vezes, eu até postei esses dias no Instagram e aí uma pessoa falou pra mim, eu fazia isso em relacionamentos anteriores e eu não sabia que era ansiedade. E sim, aquelas características que nós vamos falar aqui ou no próximo podcast têm características de ansiedade. E as pessoas não conhecem, não buscam ajuda e vivem infelizes no trabalho, no relacionamento e nas outras áreas da sua vida. E aí, eu acho importante a gente contar para as pessoas por que a gente resolveu se juntar aqui, né? Porque você trabalha com casais, eu trabalho terapia individual e são coisas diferentes. Exatamente. Então, nós duas conversamos muito, né? Além da amizade, a gente troca muitas situações profissionais, até de suporte, de ajuda uma para outra. Então, a gente começou a perceber que dentro dos atendimentos, muitos casais sofriam com ansiedade, né? E que a ansiedade era o ponto central do sofrimento daquele casal. Então, a gente começou a entender que são pontos em comuns que nós duas temos, e a Luana me ajudava em muitas situações, e principalmente quando percebia, né, o que estava acontecendo naquele relacionamento ali, que era o controle. Às vezes é o controle que está no pano de fundo, e até a gente percebe, não é porque a pessoa é muito ansiosa, ou porque ela tem até um transtorno mesmo, né? Tem uma TAG aí, um transtorno de ansiedade generalizada. E nessa parceria nós começamos a entender que muitas pessoas podiam ser beneficiadas, entendendo que, puxa, o teu sofrimento é porque você é ansioso, ou o seu parceiro é ansioso, ou vocês têm um relacionamento que instiga muito a ansiedade, né? E Exato. essa ansiedade, ela vai estar o tempo inteiro prejudicando. Quando você começa a aliviar isso, entender isso, puxa, dá pra seguir um caminho um pouco mais leve, né? Um pouquinho mais de harmonia, né? E é isso que eu sempre falo, né? Leveza, porque a pessoa que ela vive com ansiedade, ela não é leve, e aí ela transpassa essa ansiedade para as outras pessoas, tornando tudo um pouco mais difícil, né? E a gente troca muito casos, não só de parceria, mas no sentido de troca. Eu tenho pacientes que eu atendo no individual e que eu encaminho para terapia de casal, e que muitas coisas precisam ser avaliadas nesse aspecto, e a Fer tem várias pessoas, né, que atende no casal e encaminha para o individual uma das pessoas ali que fazem a terapia. E quando a gente vai olhar para vários aspectos, tem, de fato, o pano de fundo é a ansiedade, né? E tem mais um detalhe, né, Lu, que é importante. Nós duas somos muito ansiosas, né? Esse é um ponto importante. As duas, a gente se conheceu num programa de autoconhecimento, porque já sofríamos, então, com a ansiedade, né? E entendemos o quanto ela faz sentido também, né? E Sim. que ela não tem como você não viver com ansiedade quando você é ansioso, você não vai eliminar isso, mas você pode melhorar muitos aspectos para viver melhor. A ansiedade, as pessoas têm uma ilusão de que a gente precisa eliminar a ansiedade, e a ansiedade não precisa ser eliminada, nós nem temos como. Eu sempre falo, né, Fer, quanto que a ansiedade é importante.
Ela nos prepara, ela faz com que a gente se prepare, com que a gente se proteja, que a gente lute ou fuja em situações adversas. O problema e isso é claro, é uma herança genética mesmo, né? Vem dos nossos ancestrais. Mas hoje a gente não precisa mais usar essa ansiedade que a gente tinha lá atrás. Só que a gente usa muito em momentos errados. Né? E é isso que acaba impactando todo o entorno. O nosso sistema de alerta fica ligado há muito tempo, né? Exato. Aí dentro dos relacionamentos, o que eu vejo, né? Que os dois ficam o tempo inteiro se acionando, né? Querendo ir para momentos de maior satisfação, mas o que tá brigando são os sistemas de alerta, que é a nossa ansiedade, né? São sintomas da ansiedade. Exato. Então quem tá brigando ali nesse relacionamento, o que tá prejudicando o relacionamento é isso. Fern, e assim, eu já fiz muita coisa, já fiz terapia há muitos anos, eu fiz vários processos de desenvolvimento, trabalhei muito com treinamento de desenvolvimento, então estava no dia a dia também me trabalhando, né? O que mais que você fez além de terapia para você melhorar a tua ansiedade? Além também, né, de terapia e treinamentos para me conhecer, né? Eu acho que foi a grande virada para mim foi saber que isso era ansiedade, né? Então conhecer os meus mecanismos de defesa ali, nas minhas estratégias de enfrentamento, como é que eu geria a minha vida e identificar, né? Porque eu acho que é bem isso que você falou no começo. Às vezes eu já tive pacientes que você percebe que a pessoa é ansiosa e ela não se acha ansiosa, porque para todo mundo a ansiedade é só você estar preocupado com o futuro. E não é isso, né? Você pode falar muito bem sobre isso. Então, para mim, foi identificar e saber quais são os gatilhos para que eu pudesse, então, naquele momento, poxa, peraí, é a minha ansiedade. Que eu acho que é uma coisa que a gente concorda muito. Nós não controlamos emoção, mas comportamento a gente pode, né? Identificar, olhar, mudar o comportamento. Então, foi olhar para as minhas questões e começar a identificá-las e aí, opa, peraí. Estou me sentindo desconfortável, é a minha ansiedade que está falando por mim, é o meu sistema de alerta que está ligado. Como é que eu posso fazer isso diferente? Porque eu sabia que era sofrimento. E eu acho que muitas pessoas, que é o que você falou, não sabem e ficam ali. Não sabem o que é, né? Mas tem várias pesquisas, né, que falam que 70% das pessoas ansiosas não recebem o tratamento adequado. 70% é muita coisa, né? E aí elas procuram até 10 profissionais que não são psiquiatra e psicólogo para tratar outras questões que estão no entorno, as consequências da ansiedade, até chegar no problema. Só que até chegar nesse problema, já se passou muito tempo. Já teve muito sofrimento, já teve muito casamento terminado, já teve muito divórcio, já teve muitas outras questões aí na vida dela que de fato impactaram negativamente, né? E inclusive eu acho que se eu não tivesse trabalhado a minha ansiedade, se eu não tivesse anos de trabalho e até hoje, né, a ansiedade para quem tem um nível basal mais alto, ela não é assim igual uma pessoa que é mais tranquila. Você tem que estar sempre cuidando e alimentando a sua leveza, digamos assim, né? Uma prática de exercícios físicos, uma prática de exercícios cognitivos, uma prática de respiração e várias outras coisas. Eu falo muito disso para os meus casais. Olha, você fazer terapia não vai eliminar os problemas. O que vai acontecer é que você vai gerenciar eles de forma diferente. Então não vai dar para você, agora eu fiz um processo e nunca mais isso vai acontecer. Não, pelo contrário. É só a forma de acontecer que vai mudar e a forma que você encara essa dificuldade dentro do relacionamento, né? Ou fora dele mesmo, né? Porque aí terapia individual, muitas vezes, a gente estava discutindo aqui até antes, nos bastidores, né? Que muitas vezes o casal vem para terapia de casal, porque daí nesse momento, de certa forma, estão igualitários, né? Os dois estão ali. E aí muitas vezes acham que eu sou a juíza do negócio, eu não sou a juíza de nada, eu sou a mediadora, se fosse para pensar nesse parâmetro aí. Mas eles querem ter razão, né? As pessoas querem ter razão. E aí a gente vê que não é isso, né? Que um casal é uma situação onde tem duas pessoas erradas e ambas corretas. Porque a gente olhando diferentemente, separado, a coisa pode funcionar. E muitas vezes o que funciona é que os dois façam terapia individual. Sim. Pode funcionar mais ainda do que vir para terapia de casal. Então,
de novo, a intensidade do que o autoconhecimento pode proporcionar. De identificar as suas dificuldades, né? Exato. O casal vem com suas bagagens emocionais, com as suas individualidades, e tudo isso vai impactar no relacionamento. Aí, voltando no que você falou do namoro, né? Se você não sabe qual é a sua bagagem, o que você está disposto a tirar para deixar ela mais leve e também para aliviar a do seu parceiro, porque relacionamento é doação. Eu preciso me doar para o outro, eu preciso saber que isso vai ser importante ao longo da vida. Né? Mas olha só, a gente veio aqui para falar sobre esses assuntos, mas a gente veio também contar um pouquinho da gente, que podcast é isso também, né? A gente veio contar um pouco sobre nós e eu acho que isso fez a gente chegar aqui muito mais do que o conteúdo, muito mais do que a gente saber do que está falando, né? Porque eu sei do seu esforço no seu dia a dia, né? De buscar, de estudar, de se atualizar, e eu sei do meu. Mas não é isso, né? A gente passou por uma história, né? Eu percebo a ansiedade desde que eu era criança, né? Eu não tive tratamento adequado por muitos anos, até porque ninguém sabia o que era aquilo. E quando comecei a fazer esse tratamento e comecei a entender algumas coisas, os meus relacionamentos passaram a ser diferentes. Mas, até então, muito sofrimento, né? Eu tive muito sofrimento, né? No sentido de coisas que hoje eu teria vergonha de contar aqui, né? E eu tive muita culpa, muitos anos, por ter vivenciado esse tipo de relacionamento. Né, e ter permanecido ali. E hoje eu entendo o porquê que eu fiquei ali, né? O quanto da minha ansiedade, que no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Impactou naquilo, né? O que fez com que eu tivesse um relacionamento terrível. Para mim e para outra pessoa. Então, você também vivenciou isso? Sim, mas você sabe que para mim a ansiedade nunca foi tão clara. Eu acho que foi muito dentro dos processos, dentro da terapia e dos processos de autoconhecimento que eu percebi que eu era ansiosa. Até então, eu me achava medrosa, né? Mas também não percebi o quanto que esse ser medrosa era realmente parte da minha ansiedade. Então, o quanto que eu me precavia ao longo do tempo. Então, quando eu entendi isso, é como se várias chaves fossem caindo, entendendo, falando, nossa, tudo isso é ansiedade, né? E para mim, a questão que pegou dentro dos relacionamentos foi a falta de segurança. Eu não me sentia segura. Sempre acabei tendo relacionamentos que pioravam essa situação, né? E que dentro da psicologia hoje eu entendo como química esquemática também, que a gente pode falar mais sobre isso num próximo, mas só pincelando, que às vezes as pessoas falam dos opostos, que os opostos se atraem, né? Às vezes a gente atrai uma pessoa para a nossa vida que identifica todas essas questões mais difíceis que a gente vive. E aí a gente meio que se auto-sabota, né? E continua nisso. E por quê que a gente busca essas pessoas? Exatamente, tem sempre um motivo, né? Até porque isso faz sentido, né? A gente tem que alimentar essas situações e até a gente identificar que isso é ruim. Então, pra mim, ser medrosa pegava mais do que ser ansiosa. Não percebia isso, foi muito depois. E eu acho que a gente também podia contar para os nossos ouvintes aqui sobre os nossos posicionamentos, o que a gente acredita, né, dentro dos relacionamentos, um pouquinho mais sobre o que é um casamento saudável, que eu acho que entra dentro disso que eu estava falando, né? Que para mim o que pegou foi a questão da insegurança. Então, quando eu percebi que eu vivia relacionamentos muito inseguros e eu via quanto aquilo me trazia infelicidade, eu comecei a pensar assim, puxa, mas será que eu vou ter que viver isso pro resto da vida ou eu posso mudar isso? E num momento onde a gente tem tanta informação, por que a gente não é capaz de mudar os padrões de relacionamento? Exato. E foi isso que eu fiz pra mim e eu acho que você também fez pra você, né? Sim. Eu mudei o padrão de relacionamento, procurei uma pessoa que me fazia me sentir mais segura e quando eu entendi que o problema era a insegurança, tudo fez muito mais sentido ainda pra mim. Eu falei, nossa, é por isso que essa escolha me fez bem, é por isso que o meu relacionamento, não tô dizendo que é perfeito, porque ninguém tem um relacionamento perfeito também, ninguém tem 100%, né? Mas por que essa escolha fez tanto sentido pra mim? Me trouxe uma leveza, me trouxe tranquilidade, porque aí eu desenvolvi segurança junto, né, com o meu parceiro.
E aí mudou o seu comportamento, mudou todo o seu entorno, né? E você sempre foi uma pessoa que quis casar e que você se via casada e com família, isso sempre foi presente na sua vida? Sim, pra mim sempre foi isso, aquela, né, de ter a casa, os filhos, sempre foi um pouquinho do lar, sempre gostei de cozinhar, de poder aprender a querer gerenciar, né, uma casa. Minha mãe sempre falava que a gente tinha que aprender para mandar, só que até a gente mandar demora um pouquinho, muitos anos aí fazendo, né? E eu queria, por isso que eu falei que eu buscava isso nos relacionamentos. E quando eu encontrei, eu consegui realizar muitas coisas, né? Então, estar casada, ter 3 filhos, que, né, demandam um trabalho gigantesco, né? E ainda a gente trabalha e faz tantas outras coisas, consegue dar atenção para o marido e ter um bom relacionamento. Então, para mim, o casamento monogâmico, tradicional, ele faz muito sentido, né? Já fazia, mas ainda faz. E é assim que eu fui construindo a minha história. E para você foi diferente, né, Lu? Foi praticamente o oposto, né? O oposto. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre vulnerabilidades. Então, pessoas que são ansiosas, elas têm crenças de vulnerabilidade aí, que tem a ver com isso. Então, elas fogem, né, Fer, de vulnerabilidade. Então, tudo que coloque ela numa situação de fragilidade se afasta. Muitos ansiosos têm esse comportamento. E eu era uma delas. Então, eu pensava, se caso um dia aparecer alguém, beleza, eu junto né, e tá tudo certo, mas não era um sonho de vida. Quanto a ter filhos, eu sabia que meu dia ia chegar, mas também não era um grande sonho, não era um grande planejamento assim, né? E tudo isso foi mudando quando eu encontrei meu apego seguro, né, meu marido, sim, que fez com que eu visse as coisas de outra forma, né? E claro, toda a terapia, todo o trabalho de desenvolvimento que foi apoiando isso. E aí, gente, sou casada, tenho uma filha, né? Hoje olho para minha casa, não é uma coisa que eu ame, fazer coisas de casa, não é. Mas me esforço. Me esforço, estou ali e faço de bom grado quando eu faço, né? A gente não pode ser hipócrita aqui porque nós temos muita ajuda, né? Profissional em casa, temos, né, as filhas na escola, que facilita muito. Mas mudei essa visão que antes era de se eu fizer isso, eu vou ser frágil, então eu não posso depender, eu não posso me envolver e eu não posso casar, enfim, ter uma família que hoje eu tenho. Isso faz muita diferença. Aí que você falou, né, do apego seguro, que vão ser, né, nos próximos episódios a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa teoria, que é uma teoria que para mim faz muito sentido, né? Ter apego seguro faz você ir para um outro patamar de relacionamento. Mas aí, quando a gente encontra pessoas com dificuldade de mostrar vulnerabilidade, porque querem ser perfeitas, porque são muito rígidas, né? Encontraram ao longo da vida aí pais que também não ajudaram e, assim, todos os pais fazem o que conseguem fazer com os recursos que têm. Mas a gente sabe que isso ao longo do tempo pode trazer muito prejuízo, né? Então, pessoas que têm dificuldade de se mostrar vulnerável, dentro do relacionamento também vão encontrar essa mesma dificuldade, né? Que aí vai causar aí várias brigas, várias batalhas que os casais sofrem e que eu vejo no dia a dia. E eu acho que pra gente finalizar o podcast, esse nosso primeiro episódio, a gente podia deixar um questionamento aqui, Lu. Será que o relacionamento de vocês produz ocitocina ou cortisol? O que você acha? Pois essa é uma pergunta importante e que a gente tem que fazer uma reflexão. Porque a gente vai vivendo, né? Vai vivendo, olha para a carreira, olha até hoje mais para maternidade, para paternidade, que tem se falado mais sobre isso. E o relacionamento? Né? E sua saúde mental, como tá? Então, olhar para isso faz muita diferença, né? Essa investigação, essa introspecção nesse sentido. E aí, pensando em tudo isso, acho que vamos falar um pouquinho também sobre o nosso projeto, né? Como eu falei, o nosso podcast é o Intimamente, mas nós desenvolvemos um projeto, de fato, para poder apoiar as pessoas a ficarem melhores e tudo isso que a gente já falou aqui hoje em relação aos seus relacionamentos. Então, nós desenvolvemos um protocolo que vai ser fantástico, né? De parceria mesmo, de olhar com profundidade para essa ansiedade e de olhar com profundidade no que essa ansiedade tem impactado o seu relacionamento e o melhor, né? Como
se apoiar a fazer isso. Porque tem muitas pessoas que não querem, ou que não têm condição financeira, ou que não... que mais? Nem sabem, né? Não sabem que isso pode ajudar, né? Exato. E às vezes faz uma terapia individual e não quer fazer uma de casal, ou faz uma de casal e não quer fazer individual. Então a gente desenvolveu um programa para que pudesse apoiar mais pessoas nesse sentido. Então esse programa ele se chama Intimamente. Eu sou a parte da mente, viu? Da questão da ansiedade. E a Fernanda aqui, simbolicamente, representa a íntima, né? A intimidade que o casal tem que ter para ter essa leveza que a gente quer colocar nesse protocolo, né? Explicando para vocês como é que vai funcionar tudo isso. E vamos ter cenas dos próximos capítulos, né, Lu? Isso aí. Acho que a gente podia deixar também nossos Instagrams, né? Onde que as pessoas podem nos encontrar e seguir, porque lá também tem muito conteúdo bom. Sim. Então, o meu Instagram é @FernandaBaldiceiraPsi. E o meu é Luana Scarparo. E mais um detalhe, no link da nossa bio tem um convite ali para pré-inscrição desse projeto, então fiquem atentos, vão lá, se inscrevam, vai ser um prazer ter você conosco e eu espero do fundo do meu coração que a gente possa te apoiar mesmo a ter um relacionamento mais leve e que você tenha menos ansiedade. É isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!